Vou dar um minutinho para o pessoal me entrar aqui. Boa noite. Boa noite, Geis. Tudo bem? Vou bem, obrigada. E você? Também. E sua moça? Tá bem, graças a Deus. Hum. Falam demais. Tá falando muito? Muito, demais. Uhum. Só dar mais um minutinho aqui. Que aí eu já vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Então, vamos lá. Ai, ai. Então, vamos começar, né? Hoje nós vamos falar sobre a história da loucura, tá? Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só aqui um pouquinho. Então, como que começou, né? Toda essa história aí, como que começou, né? Essas questões desses preconceitos que a gente tem com a saúde mental. Isso teve, né? Um motivo. Porque igual eu estava falando hoje com os meninos do primeiro módulo, né? Deixa eu pegar aqui uma caneta. Estava falando com os meninos hoje do primeiro módulo. É muito difícil a gente falar, por exemplo, que a gente vai no psiquiatra, né? É mais fácil se falar que você vai no ginecologista, que você vai no oftalmologista, em qualquer outro médico, menos um psiquiatra, né? Porque psiquiatra, aí fica aquele negócio, né? Ah, tá com problema de cabeça, né? Tá com alguma questão, né? Ainda tem muito preconceito sobre essa questão, né? E é o único médico que vai cuidar da nossa mente, né? Não vai ter outro com uma melhor especialidade para poder fazer isso, né? Mas isso tem um preconceito envolvido nisso, né? E esse preconceito começa há muitos anos atrás, tá? Então, né, gente, a história da loucura, ela... Deixa eu um pouquinho pra cá. A história da loucura, então, né? Nos trazem aí referências, né, ora positivas e ora negativas sobre a loucura. Isso nos leva, né, a pensar aí sobre a linha tênue, né, que liga uma a outra, tá? O que separa aí das doenças mentais. Em um momento temos uma ideia, né, quase romântica da loucura, né? Não muito distante daquela que associa a loucura à genialidade artística ou intelectual, né?
às vezes, quando há muitos anos atrás, as pessoas que eram consideradas loucas, né, elas pintavam muito bem, né, e aí falavam que estava pintando daquele jeito porque era louco. Era uma forma romantizada de uma loucura, tá? Quando a loucura era expressada de forma artística, tá? Em outro momento, entretanto, né, a figura do louco aí aparece como alguém descontrolado e perigoso. Essa ideia deu origem, né, à psiquiatria como ciência, mas quando a loucura passou a ser uma patologia, um problema social, né? A loucura pode ser considerada aí, né, uma expressão social, já que é encarada aí de diferentes formas, tá? Tanto por grupos sociais, como foi no decorrer da história, né? Ou então na Grécia Antiga, né? A loucura era considerada como uma manifestação divina, né? Que era algo sobrenatural. Os loucos eram vistos, né, como profetas, porque falavam coisas que o homem comum não entendia. Outros achavam que ele tinha, né, excesso aí de paixão, de sentimento, tá? Circulavam nessa época livremente pela cidade. Já na era medieval, né, a igreja tinha o saber e o poder, uma vez que era a intermediária, tá, entre o Deus e o homem. O louco era visto como uma associação demoníaca, um ser maligno. Se o louco fizesse a confissão que era bruxo, poderia ser exorcizado ou punido. E muitas das vezes era até queimado, tá? Em praça pública aí. Então, vocês podem ver, né, que dependente em vários tipos de situações, em várias épocas, a gente passa aí pela história da loucura, né? Ora ela é muito romântica, ora ela é uma manifestação divina, né? Muito romântica porque são os loucos que pintavam muito bem, manifestação divina, porque eles falavam coisas, né, em momentos aí de surtos psicóticos, por exemplo, que as outras pessoas não entendiam aquilo que está falando. Ora era considerado uma associação, né, demoníaca. Então, né, isso era considerado assim inadmissível, né? E na era medieval eles eram queimados, né? Principalmente se falasse que eram bruxos. Então a gente tem também, né, a loucura como algo que é muito perigoso também, né, que as pessoas achavam, e muitas das vezes o paciente psiquiátrico ele tem uma força, né, muito grande. Então ele pode manifestar essa questão do aborrecimento dele, como ele não sabe externar isso, pode ser que ele haja como forma de agressão, né? Então, aí por isso também que muitas pessoas têm medo. No Renascimento, né, o homem é o centro de tudo. Dentre tantas características desse período, né, destacam-se a arte, retratando aí, né, a anatomia humana, as grandes navegações e com o surgimento de sistemas de troca, comércio, dinheiro, né? Aí, assim, né, os lugares deveriam estar limpos. E para isso seria necessário excluir aqueles que não participam do mercado de trabalho, tá? Tais como mendigos, velhos, prostitutas, né? Leprosos e loucos. Então, aí no Renascimento começa as moedas de troca, né? Começa ali aquele mercado, começa as pessoas trocarem objetos por comida, né? Então, esse lugar tinha que estar limpo, não podia ser um lugar onde tivesse alguma contaminação, né? E aí não podia ter mendigo lá, não podia ter velhos, né? Prostituta, leprosos, loucos. Quem que ia lá comprar alguma coisa se tivesse essas pessoas nesse ambiente, né? E se a gente parar para a gente ver isso aqui hoje, ó, muitas das vezes a gente não gosta, né? Você passa em algum lugar, tem lá, né, mendigos, negócio, a gente atravessa a rua, não passa perto, né? Então, imagina isso, se até hoje já existe esse preconceito ainda, imagina isso há muitos anos atrás, né? Que não tinha nada dessas questões humanas presentes, né? Então, assim, era bem pior do que a gente vê hoje em dia, né? Foi instalado, então, né, um verdadeiro projeto de limpeza nas cidades, tá? A Nau dos Loucos foi a embarcação que levava essas pessoas rejeitadas pela sociedade para ser
deportadas para fora das cidades. Com o início da sociedade industrial, né, as cidades cada vez maiores encheram-se de pessoas que não encontravam lugar nessa nova ordem social. Multiplicaram-se, então, né, nas ruas os desocupados, os mendigos e os vagabundos, e os loucos dentre eles, tá? Foram tomadas medidas repreensivas para resolver esse problema. Essas pessoas eram sumariamente internadas nas casas de correção de trabalho e nos hospitais gerais. Então, com a sociedade da indústria, né, então muita gente também ficou aí sem emprego, né, ficou aí pela rua. E aí, junto com eles, né, os loucos, que também muitas das vezes também não eram aceitos aí pelas famílias, foram tomadas aí medidas repreensivas, né, para resolver esse problema, então. Então, o que aconteceu? Aumentaram essas pessoas nas ruas, né? E aí, para tirar isso, né, como que eles faziam? Eles levavam essas pessoas para serem internadas, tá? Nos hospitais gerais. Então, simbolizada na Europa aí, tá? Pela Revolução Francesa, surgiu a nova reestruturação do espaço social. Formalmente, não era mais permitido o encarceramento arbitrário de nenhum cidadão, com exceção dos loucos, né? Então, começa aí, né, a ter essa revolução, né? Então, dá oportunidade aí para essas outras pessoas que moram na rua, né? Mas menos para os loucos. Os loucos, eles ainda ficavam presos aí, tá? Entendia que os loucos não podiam circular no espaço social, como os outros cidadãos, devido à sua alta periculosidade, né? Como eu falei, eles tinham medo, né? Agora eram vistos como doentes, tá? Que necessitavam de tratamento. Com o objetivo de curá-los, passaram a ser internados em instituições destinadas especificamente a eles. Então, aí nasceu o manicômio, tá? Aqui nós temos uma foto, né? Um desenho, mas é a foto da entrada do manicômio lá de Barbacena. O tratamento realizado em manicômios, né, ou hospital psiquiátricos, era chamado de tratamento moral. Devido à doença, né, o alienado tinha percebido a distinção entre o bem e o mal. Só seria curado se conseguisse reaprendê-la, tá? A cada ato indevido devia ser advertido e punido, para vir a reconhecer seus erros quando se arrependia deles. E não os cometia mais, era considerado curado. Então, as pessoas que não cometiam mais os erros, né, eram consideradas aí pessoas que seriam curadas, tá? Quando eles arrependiam daquilo que eles tinham feito. Só que nem sempre, né, as pessoas que eram deixadas nesses hospitais psiquiátricos, né, elas realmente tinham algum problema psiquiátrico, tá? O nascimento da psiquiatria surgiu com a reclusão dos loucos nos manicômios. Inicia-se, então, o trabalho de descrição de agrupamento de diferentes tipos de sintomas e a denominação de diversos tipos de transtornos psiquiátricos, que fundamentavam a psiquiatria moderna. É importante ressaltar que não houve qualquer avanço em termos de terapêutica. Os ditos doentes mentais, né, passaram a perceber toda a sua vida dentro dos hospitais psiquiátricos. Então, gente, nessa época aí, né, que não é uma época tão distante assim, as pessoas eram deixadas, né, nesses manicômios, nem sempre eram pessoas que tinham problemas mentais. A psiquiatria, né, sem ter muito conhecimento, porque também é um ramo aí da medicina que também é novo, não é tão velho assim, né? E aí, o que acontecia? Deixa eu só fazer essa reunião.
Aí o que acontecia? Eles vinham, ficavam presos nesses hospitais, os médicos tentavam, de alguma maneira, curar essas pessoas, só que essas pessoas não estavam doentes, né? Então, como não tinha avanço no tratamento, porque não tinha tratamento, né? Porque as pessoas já eram pessoas, entre aspas, normais, né? Elas ficavam ali dentro daqueles hospitais psiquiátricos, tá? Com o tempo, essa pessoa adoecia mesmo, porque pelo tratamento que ganhava lá, não tinha como a pessoa sair de lá bem, né? E não saía, né? Só saía de lá morto, porque ela não tinha cura, né? Então, ia para onde também, né? Então, muitas das vezes, continuava lá nesse hospital até morrer, tá? Porque as condições lá eram, assim, desumanas, ó. No início do século XX, né? Os manicômios cresceram enormemente em números e se tornaram cada vez mais repreensivos, tá? O isolamento, o abandono, os maus tratos, as péssimas condições de alinhamento, de alimentação e de hospedagem agravaram-se progressivamente. Então, as pessoas eram assim, deixadas assim, ó, né? Muitas das vezes elas só com um pano, a maioria das vezes elas ficavam nuas, né? Não tinha muito roupa, não tinha onde elas dormirem, né? Elas tomavam água junto com o esgoto, né? Então, você está vendo uma criança deitada aqui cheia de mosquito, né? Então, assim, as condições lá eram subhumanas. Se as pessoas não morressem lá porque elas entraram lá com algum problema mental, que muitas das vezes não era, elas iam morrer pelas condições humanas que elas viviam lá. Tá? Ok. Oi. Então quer dizer que de um jeito ou outro ficava loucas, né? De um Que jeito ou do outro ficava. E a maioria das vezes, elas não tinham nenhum problema mental, porque as pessoas que eram deixadas nesses lugares eram a filha que respondeu o pai, e o pai não aceitava, mandava. Eram meninas que ficaram grávidas. Eu até coloquei lá para vocês um livro, eu sei que ele é muito grande, tem 200 e poucas páginas, eu coloquei lá na plataforma. Mas depois, quando vocês tiverem um tempinho, vai passando pelo menos as figuras para vocês vendo, irem vendo, vocês verem mais coisas lá. Mas, assim, eram homossexuais, era... e o livro é muito interessante. Vocês começam a ler um pedacinho desse, vocês vão rapidinho, vocês vão lendo. Porque tem contas histórias das pessoas que moravam lá. E aí tem uma menina que conta que o pai dela colocou lá só porque ela reclamou que o irmão dela estava ganhando mais do que ela. Tipo assim, eles faziam o mesmo serviço na roça. O irmão ganhava mais que ela, e o pai dela colocou ela lá. Então, assim, é muito triste. E são poucos os relatos das pessoas que conseguiram sair daí, tá? Porque elas não tinham, eu falei, né, condições nenhuma. Barbacena é uma cidade muito fria, muito fria. Então, imagina essas pessoas no frio. Morria de frio. Gente, é um horror, tá? Essa e situação. até hoje é assim? Oi? Tipo assim, até hoje é dessa forma? Porque as pessoas que eram colocadas lá, nossa, muito injusto o que eles faziam com elas, sabe? E será que até hoje as pessoas são tratadas dessa forma? Ou colocam qualquer tipo de pessoa assim lá dentro? Não, agora eu vou explicar. O manicômio, ele não existe mais, tá? Até os anos de 2000, mais ou menos, assim, ele ainda existia dessa forma. Hoje não existe mais, tá? Hoje a gente tem aí os hospitais dias, por exemplo, hoje o Sésamo faz esse trabalho aí, né? Então, aqui na região eu só conheço o Sésamo. Mas, por exemplo, lá em Patinga, tem muitos hospitais dias, que é tipo a Medicenter, assim, ó. A pessoa vai, a pessoa faz lá o trabalho, fica lá o dia todo, depois é liberada para casa. Aqui eu conheço o Sésamo, tem outras cidades, por exemplo, que tem o CAPS. Igual, por exemplo, acho que você é do Prata, né? No Prata tem o CAPS ali perto do Banco do Bradesco. Aí o CAPS também funciona assim, mas hoje funciona mais, funciona assim dessa época, não. Funciona assim desse jeito de ir e de funcionar como uma oficina do dia, tá? A pessoa vai lá, faz trabalhos,
pinturas, né? Não é dessa maneira aí, não existe mais, não. Graças a Deus, mas não tem tanto tempo assim, né? Que a gente parar para pensar aí, né? Uns 21 anos atrás, né? As coisas eram assim, né? Muito triste. Eu vi a história de uma moça que ela engravidou sem estar casada e a mãe, mas o pai dela colocou ela lá dentro. Porque eles achavam aquilo um absurdo, né? É. E Ela acumulou. tem um monte, gente, né? Nesse livro que eu coloquei lá, ele é um livro, mas que conta a história de várias pessoas que viveram lá, tá? Depois eles vão dando uma lidinha, ele é interessante. Ao final da guerra, né? Ao final da Segunda Guerra Mundial, né? Eram subhumanas as situações dos hospitais psiquiátricos, né? Surgiram os primeiros movimentos da reforma psiquiátrica. Então, assim, as pessoas começaram a ver que lá era tão as pessoas que trabalhavam lá, tá, gente? Porque a família estava nem aí para o povo que deixou lá. Então, as pessoas que começaram a trabalhar lá, os médicos, começaram a ver que, falaram assim, gente, esse trem está errado, né? E aí começou esse movimento de reforma, tá? A luta antimanicomial, né, começou, então, no século XX. Franco Basaglia, né, foi um dos principais percussores na Itália, porque isso aqui não funcionava só no Brasil, não, nos outros lugares do mundo também era assim. Ele promoveu, né, em Trieste, a substituição do tratamento hospitalar e manicomial por uma rede territorial de atendimento, da qual fazia parte serviço de atenção comunitários, emergências psiquiátricas em hospital geral, cooperativas de trabalho, né, protegido, centros de convivência e moradia assistidas, chamadas por ele de grupos apartamento, destinados aos loucos. Na segunda metade da década de 70, então, né, começa no Brasil a luta antimanicomial. Na década de 80, né, é criado o ambulatório, tá? Com alternativas às internações. Na década de 90, o governo brasileiro participa dessa reforma, regulamentando o serviço de atendimento extra-hospitalares. Então, olha só, ficou aí, né, quase 30 anos nessa luta aí para começar a aceitar esse atendimento extra-hospitalares, tá? Então, são criadas alternativas como Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, os serviços residenciais terapêuticos e as unidades psiquiátricas em hospitais gerais. Os acompanhantes, né, terapêuticos, né, o que a gente chama aqui de AT, né, pode ser visto como dispositivo da reforma, tá? À medida que auxilia na reconstrução da história de seus acompanhados, né, ao mesmo tempo que articula com o presente e com o futuro do trabalho na direção e na criação de novos laços. Desmistifica então, né, alguns preconceitos aí relativos à loucura, aproximando a população e usa a rua como espaço terapêutico. Até o início do século XX, né, Minas Gerais contava as seguintes alternativas para os seus doentes mentais: os anexos para loucos, existente na Santa Casa de Misericórdia, as cadeias públicas e o Hospício Nacional de Alienados, né, no Rio de Janeiro. Com o governo de Minas, mantinha 25 leitos contratados para internação. Então, o que aconteceu? Aqui existiu o manicômio de Barbacena. E aí, com isso, muitas outras pessoas de outros estados colocavam as pessoas aqui. E aqui ficou superlotado. Nos anos ali de 90, né, começou essa questão dessa reforma, o governo falou assim, opa, vamos dar uma olhada aí através desse médico lá da Itália, que já estava começando a fazer esse trabalho lá, falou assim, opa, vamos ver o que a gente pode fazer para essas pessoas aqui, que essas condições são desumanas. E aí, eles começam a criar essas alternativas. Aí já não existia só o hospício, né, só o manicômio. Então, nos hospitais, igual, por exemplo, lá na Santa Casa de Misericórdia, em Belo Horizonte, por exemplo, existia um anexo que deixava essas pessoas lá.
Então, não era tão... Aí, como já era num hospital, não era tão desumano. As pessoas ficavam lá também, jogadas e tudo, mas elas não ficavam sentindo frio, passando fome, igual era lá em Barbacena. Porque na Barbacena ficou mais... Passaram-se lá mais de 60 mil pessoas, para vocês terem ideia. Lógico que não na mesma época, mas que morreram lá. Então, assim, é muita raça de gente, né? Então, eles começaram a criar essas alternativas, porque pensaram assim, gente, tá morrendo muita gente aqui. Então, assim, esse negócio não tá legal. E aí começaram as pessoas que trabalham lá, começaram a falar, e aí eles começaram a criar essas outras alternativas, tá? E aí colocavam, né, em cadeia pública algumas pessoas, né? E aí esse hospício nacional aqui no Rio de Janeiro, as pessoas iam para lá, ficavam um tempo, tá? Durante o dia, às vezes ficavam lá algum tempo internado. É uma condição ruim também, meio desumana, mas nem se compara ao que era o manicômio de Barbacena, tá? E lá nesse manicômio do Rio de Janeiro, ainda tinha 25 leitos para o pessoal de Minas Gerais ainda ficar internado. Então, né, designou-se para o município de Barbacena aí, né, a instalação de hospital especializado em psiquiatria, devido ao aumento do número de alienados no estado. Os gastos excessivos das santas casas com a manutenção dos doentes e a não renovação do convênio com o Hospital Nacional, né, nos primeiros 30 anos, o hospital funcionou bem, com forte vocação agrícola. Então, nesses primeiros 30 anos de início, né, funcionou bem. Então, era dividido as coisas de forma correta, forte vocação agrícola, né? As pessoas ficavam lá, plantavam, colhiam, né? Mas só que depois aumentou muito o número, igual eu falei com vocês. Então, não mais comportava nesses outros lugares. Não comportava mais no Rio de Janeiro, não comportava mais nas Santas Casas aqui de Belo Horizonte e concentrou ainda mais gente lá em Barbacena, tá? E lá em Barbacena, então, como ficou concentrado, né, tornou-se referência para a internação de pacientes provenientes de várias regiões do estado, inclusive do interior, tá? A demanda cresceu consideravelmente, sendo necessárias reformas para se adequar aos internos. Em alguns períodos, né, da história, chegou a abrigar mais de 4.000 doentes, tá? Barbacena ficou conhecida, então, como a cidade dos loucos. Abrigar 4.000 doentes de uma vez só, tá? Pavilhões em estados precários de conservação, né? Excesso de pacientes, inexistência de tratamento, falta de medicamentos e escassez de alimentos eram motivo do grande número de mortes da população internada. Foram mais de 60 mil mortes, tá? E as principais causas eram as infecções intestinais e pulmonares, a fome, além do frio a que os pacientes eram expostos. Aqui, ó, é o hospital de Barbacena, tá? Igual eu mostrei para vocês. Aqui era aquela fachada lá na frente, e aqui são os pavilhões. E aqui, ó. Agora, ô Kelly, Oi, Luana. agora nesse hospital aí, agora é uma escola militar, né? Não, lá funciona ainda. Só que é um museu. Não, eu fiquei sabendo que era uma escola militar lá agora. Não, pode ser que algum pavilhão, alguma coisa assim. Mas ele é nossa senhora, eu acabei de falar, um museu, tá? Hoje em dia. Tanto que a gente até, quando tem aula, deixa eu só tirar essa coisa aqui, quando tem aula presencial, a gente até combina de ir lá visitar, né? Teve algumas turmas que já foram lá visitar. Justamente para vocês verem como que é sentir esse clima. Não é legal, assim, não é falar a verdade, assim, um ambiente bacana, não. Assim, principalmente pessoas que são muito sensíveis, né, sente essa energia muito pesada. É uma energia muito pesada. Assim, eu levaria tranquilo, mas não é um lugar que eu gosto de ir, não. Mas é muito bacana conhecer essa história, porque
Isso que eu estou contando aqui, esse livro que está ali, né, para vocês olharem as imagens, é isso, se a gente vê isso lá. E aí tem uma coisa, um cheiro característico, uma coisa assim, é muito interessante, mas é para quem, como se diz, para quem é forte. É um pouquinho complicado. Deixa eu voltar aqui que tá salvando. Então, pode ser que algum desses pavilhões, Luana, pode ser que existe uma escola militar, tá? Mas a gente visita parte deles também, a gente não visita toda a estrutura, não. Olha só. Né, igual eu falei, as pessoas jogadas, né? Aqui, ó, é tipo um feno, tipo um capim, que eles tinham que pegar durante o dia. Isso aqui servia de cama e de coberta também, tá? As pessoas na janela. Isso aqui são fotos reais de lá mesmo. As crianças tinham uma aula só para elas, tá? Só aquele negócio, se você não entrou ali doido, normal também você não vai conseguir ficar, não, porque é difícil. Então, nas décadas de 60 e 70 aí, né? A imprensa começou a divulgar reportagens denunciando os maus tratos aos internos e as condições que viviam ali, né? Mobilizando a opinião pública. Nos anos 80, né, em resposta às denúncias, o governo estadual implementou, então, né, o projeto de reestruturação da assistência psiquiátrica pública, dando início ao processo de transformação dos hospitais públicos mineiros. O tratamento dos pacientes foi humanizado, equipes multidisciplinares foram constituídas e a estrutura física das enfermarias foi remodelada. A rede hospitalar começou a se adaptar às novas exigências da legislação para assistência hospitalar psiquiátrica. Com um ponto de partida, né, criado em 2002, o Centro de Atenção Psicossocial, que passou a atuar como porta de entrada, né, reguladora do sistema, e houve a reestruturação de serviços de atendimentos ao oculista, que passou a operar como hospital-dia, tá? Atuando de maneira integrada com essas duas estruturas, né? Então, foi assistência social, né? Para tratar sobre as questões psiquiátricas e as pessoas que são alcoolistas, tá? A gente fala alcoolistas, a gente fala às vezes alcoólatra, né? Mas a palavra certa é alcoolista. Atuando de maneira integrada com essas duas estruturas, foram implementados 3 serviços: o ambulatório de saúde mental, o programa de saúde da família e o centro de convivência, que oferece oficina de atividades artesanais e ocupacionais aos usuários do sistema. Simultaneamente, deu-se ao início ao processo de deshospitalização, com a transferência dos pacientes para serviços residenciais e terapêuticos. Então, olha só em 2002, gente, né, que foi reestruturado esse hospital, né? Que aí passou a atender, então, essas pessoas como gente, né? Vamos falar assim. E aí essas pessoas, elas passaram a ter, né? Elas podiam voltar para suas casas, né? Essas pessoas, elas tinham alguma atividade para fazer durante o dia nesse centro de convivência, igual eu falei, né? Questões de artesanato, de pinturas, né? E tinha esse centro de convivência, né? Então começou a valorizar aí as pessoas, tá? A gente tem o dia 18 de maio, né? Que é o dia que ficou marcado aí, é o dia da luta antimanicomial, tá? Aí a gente tem uma frase da Nise: é necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. Nise da Silveira. Nise da Silveira foi uma médica, tá? Psiquiatra. Ela morreu com quase 90 e poucos anos, mais de 90 anos, 90 e poucos anos. E ela lutou com essa reforma, tá? Lá naquele hospital do Rio de Janeiro que eu falei com vocês, tá bom? Depois eu vou falar mais sobre ela.
E aqui nós temos a referência de onde que nós tiramos, né, esse material. Então, na plataforma, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Na plataforma, turma, a gente tem... não vai dar para me abrir, não. Mas eu coloquei lá o livro, tá? O livro, ele conta... Depois vocês podem pegar, vendo as figuras, ler alguns casos, né? Ele conta muitos casos de pessoas que, tipo assim, das meninas, os bebês, né, eram tirados das mulheres, elas ficavam lá só para ganhar o menino, né? Geralmente a família nem voltava lá, não visitava, não fazia nada, deixava essa pessoa morrer lá. Alguns conseguiam até fugir, tá? Mas eram poucos. Outros conseguiram passar por isso tudo, né, e continuar vivo. Então, muitas das histórias que ele tem, né, tipo assim, de pessoas que ajudaram, pessoas que trabalham lá, né, que ajudaram as outras pessoas a conseguir, porque tem gente que não é que não se contaminou, né, porque não tem nem como não se contaminar com isso, mas assim, tem gente que conseguiu entrar e sair, a vontade de sair era tanta, porque a pessoa sabia que ela não tinha nenhum problema, né, que ela conseguiu se manter estável. É claro que não é toda a vida do hospital ele foi daquela forma, né? Existia aí no começo do hospital uma questão que era até bacana, de trabalho no campo, mas depois, né, isso virou uma bagunça porque saiu fora do controle. Então, assim, todas as pessoas que eram, né, ditas aí, que não acompanhavam aí a sociedade, vamos dizer assim, né, era passivo de mandar para lá. Então, é a menina que respondeu o pai, é a menina que engravidou, né, é o homossexual, e também tinha as pessoas que realmente tinham algum problema mental, tá? Usavam fazer muito teste nessas pessoas, né, nesses hospitais, então isso também era muito ruim, né, que as pessoas eram tipo cobaias. E quando você dá um choque, né, passa um elétrico, dá um choque na cabeça da pessoa, a pessoa realmente ela fica lenta, né, ela perde alguns movimentos, igual a gente viu aí, né, se bater a cabeça lá na matéria de memória. Bater na cabeça, a gente já fica né, desorientado, imagina você ganhar um choque aí na sua cabeça, né? Então, teve um período aí muito triste, né? A gente fala aí que é o Holocausto brasileiro, porque foram mais de 60 mil pessoas que morreram aí. E por isso que é muito triste, né? E a gente começa a entender de onde veio esse preconceito que até hoje tem, porque não tem tanto tempo assim, né? Você pega 2002 aí, todo mundo aqui já tinha nascido, né? Eu acho, né? Pelo menos, né? E aí... E eu já tinha 3 anos já. Ai. Então, assim, olha só, para acabar em 2002, né? Então, assim, é algo muito novo ainda, por isso que às vezes a gente fica meio que com medo dessas pessoas, né? Tem essa questão aí da violência, né? De achar que a pessoa vai vir, vai cometer algum crime com a gente. Igual eu estava explicando para o pessoal hoje, lá do primeiro módulo. Falei, gente, é claro, você está atendendo o paciente, você está vendo que sua vida está correndo risco, que você vai atender esse paciente? Não, mano. Né? Vocês não vão fazer isso. Se o paciente está com a faca na mão, você vai lá atender o paciente? Não vai, não, mano. Tem que deixar para quem sabe fazer isso. Quem sabe fazer isso? Desarmar polícia, alguém que às vezes tem um treinamento específico para poder fazer isso, não vai ser a gente, né? A gente só vai conseguir conversar com o paciente se ele tiver medicado, se ele tiver estabilizado. Se ele tiver estabilizado, ok. Agora, se não tiver, é melhor que não converse, né? E deixe ele estar medicado primeiro, né? Porque senão aí a gente corre risco, aí não pode. A gente não pode colocar a vida da gente em risco, né? Aí não. Denise da Silveira, já falei com vocês, né? Foi uma médica, ela foi psiquiatra, ela trabalhou nessa reforma desse hospital,
lá no Rio de Janeiro, né? Eles eram deixados lá também meio que como um depósito, assim, não tinha muita atividade, e ela foi tentando colocar dentro desse hospital o jeito dela de trabalhar, ela foi tentando colocar nesse hospital, valorizar as pessoas que eles estavam, né? Muitas das vezes ela encontrou paciente agressivo, né? Mas aí tem um modo de lidar com isso, tá? Que todos nós temos os nossos sentimentos, né? E os pacientes psiquiátricos também, tá? Então, hoje em dia, a gente não interna mais. Como que funciona hoje? Hoje em dia, a gente não interna mais. Geralmente, a pessoa já é medicada no primeiro momento. Ah, aconteceu alguma coisa, ela é levada lá para o Sésamo. Hoje, por exemplo, a gente encaminha a pessoa para o Sésamo ou para o hospital. O médico vai tranquilizar essa pessoa, dar ela calmante, dar ela ansiolítico, antidepressivo, antipsicótico, o que ele achar lá que aquela pessoa tem. Vai deixar a pessoa estabilizada. Depois que a pessoa estabilizou ali o humor, porque a pessoa em surto também não adianta fazer nada, porque não tem como, ela tem que estar estabilizada. Depois que a pessoa estabilizou, a gente consegue fazer algum tipo de tratamento. Aí a gente consegue, junto com a família, olhar o que aquela pessoa, o que pode fazer por aquela pessoa, né? É um tratamento mais demorado, é uma questão só de medicação, é uma oficina que ela vai ter que participar para ocupar um tempo dela, e aí vai fazendo um treinamento, né, igual no César. Tem psicólogos, né, terapeutas ocupacionais, e vão ajudar essa pessoa aí a voltar à normalidade, tá? Não, eu falei, gente, as doenças psiquiátricas, elas são tipo alguém, tipo quem tem diabetes. Por exemplo, quem tem diabetes, ela convive com diabetes, né? Ela não vai deixar de ter. Algumas doenças psiquiátricas, elas também são assim. É como se fosse um diabetes. A pessoa não vai deixar de ter, mas a pessoa pode controlar, tá? E quando a pessoa controla essas questões, a pessoa consegue viver normal, né, na sociedade, consegue fazer as coisas. Dependendo do que ela tem, ela pode dirigir, dependendo, ela não pode, tá? Assim, mas acho que a única coisa que impede, assim, às vezes, é a questão da direção mesmo. Tem alguns casos que a pessoa não pode dirigir porque ela pode ter algum mal súbito, ou então, pelo efeito do medicamento que tem que tomar, e aí a pessoa não pode, né, a questão da direção, né, não pode dirigir. Mas pode trabalhar normal, pode fazer todas as coisas normais. Agora, se a pessoa não tiver medicada, aí ela pode desequilibrar, aí talvez volte até pior do que já estava antes. Por isso que é sempre importante acompanhar. Igual eu atendi um caso, que ele, lá onde eu trabalho, né? Que ele falou comigo que ele estava com pensamentos suicidas, que ele queria suicidar, que ele não queria mais ficar no trabalho dele, que ele já tinha tentado isso, mas ele não conseguiu, mas que nesse final de semana ele ia conseguir. Falou até. Aí eu fui perguntando quais as medicações que ele tomava, que pelas medicações eu ia tentar entender o que estava acontecendo com ele. Aí, nessas de falar medicação comigo, ele foi e falou que ele tomava carbonato de lítio. Então, carbonato de lítio é para quem tem, geralmente, para quem tem toque. Ó, toque não. Não é toque, é bipolaridade. Para quem tem transtorno bipolar. E aí, nisso que ele foi falando que tomava carbonato de lítio, eu falei, na hora eu matei a charada e falei, ele está sem medicação, porque para ele estar nesse período aqui, né, dessa forma, ele não está tomando a medicação, porque se ele estivesse tomando a medicação correta, ele não estava nesse estágio. Aí eu perguntei para ele, falei, você está tomando a medicação? Aí ele falou comigo, não, eu senti que eu estava bem e parei de tomar. Falei, pronto, é isso aí. Aí o médico afastou ele aí por uns 3 meses, chamamos a família dele, porque só ele, a gente, né, não podia conversar só com ele, né? Aí, nesse caso, a gente tem que envolver a família, porque a família tem que acompanhar. Chamamos a família com ele, né? Tudo. Conversamos com a família dele, falamos, olha, preciso tomar medicação. Afastou ele por 3 meses, voltou ele para o trabalho. Gente, a gente vê o cara hoje, é outra pessoa.
né? Com medicação, é uma outra pessoa. Então, por isso que a gente tem que tomar aí, quem tem transtornos, né, mentais, precisa tomar a medicação correta e não pode parar a qualquer momento. Só pode parar aí quando o médico realmente falar que pode, ou então, às vezes, tem medicações que são para a vida inteira. Por exemplo, alguém que tem um transtorno bipolar, ele precisa tomar medicação a vida inteira, igual quem tem um diabetes precisa tomar a insulina a vida inteira. Tá bom? Amanhã eu vou ver, mas tem esse filme da Anise, tá? Amanhã eu vou passar para vocês verem. Na aula amanhã, eu vou deixar o link aqui para vocês. E aí eu quero que vocês assistam. É um filme muito bacana. É um filme brasileiro. Esqueci o nome da Glória Pires. É a Glória Pires que faz ele, a Anise. Também é um filme brasileiro. É um filme rapidinho, tipo assim, de 1 hora e meia, eu acho, no máximo. E é um filme que conta, né, a história desse hospital, não de Barbacena, lá do Rio de Janeiro, tá? E é um filme verdadeiro, né? É um filme verídico, já aconteceu aquilo que passa no filme. Então, assim, é muito interessante vocês verem, né, na imagem aquilo que aconteceu algum tempo atrás, né? Porque aí fica melhor para a gente ilustrar essa nossa aula aqui, tá? E aí depois eu vou passar uma atividade para a gente poder fazer sobre essa aula e sobre o filme também. Combinado? Então, não falei muito. Combinado. Alguma questão sobre essa aula, sobre curiosidade do filme, dos manicômios, alguma coisa assim que vocês queiram saber que eu não falei? Não? Para mim tá tudo ok. Então tá. Então amanhã eu vou deixar o link do filme, tá? Para a gente ver, pode ser? Uhum. Sim. Então tá, podemos encerrar então? Pode. Sim. Pode. Então tá bom. Ó, boa noite então, tá? Qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem aqui no WhatsApp. Sim. E aí amanhã Ok. eu passo o link do filme para vocês assistirem, tá? O filme não pode deixar de Beleza. assistir, hein, gente? Tá bom. Com Tá Deus, bom. então. Tchau. Um beijo. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Noite.